Você já ouviu falar de uma criatura lendária que transcendeu as páginas da história e se infiltrou não apenas na mitologia, mas também na política e na cultura popular? Bem-vindo ao mundo do Leviatã! Esta entidade misteriosa, mencionada na Bíblia, reverbera não apenas como um monstro aquático colossal, mas também como um símbolo de poder, autoridade e até mesmo como uma ameaça incontrolável. De Thomas Hobbes à série Supernatural, o Leviatã cativou mentes e corações, intrigando e provocando interpretações diversas ao longo dos séculos. Venha conosco explorar as várias facetas e significados por trás dessa figura lendária que transcendeu o tempo e as culturas. O Leviatã, cujo nome em hebraico é Leviatã, é uma figura poderosa mencionada na Tanakh, ou Antigo Testamento. Sua natureza evoca interpretações que variam entre o mitológico e o simbólico, dependendo do contexto em que é discutido. Frequentemente descrito como uma criatura colossal, o Leviatã ocupou um lugar proeminente no imaginário dos navegantes europeus da Idade Média e na Antiguidade Bíblica. Sua primeira descrição no Antigo Testamento é encontrada no livro de Jó, capítulo 41, onde há referências às suas grandiosas proporções e habilidades formidáveis. Nos versículos 20 e 21 e no início do versículo 31, sugere-se que o Leviatã possui a capacidade de produzir algo semelhante a fogo ou lava, as profundezas faz ferver, como uma panela, tornam como quando uns ungüentos fervem. Essa característica peculiar adiciona uma camada adicional ao mistério em torno dessa criatura lendária. Além disso, no livro de Isaías, capítulo 27, o Leviatã é comparado a uma serpente marinha, embora a descrição ali seja concisa. Na Idade Média, a Igreja Católica associou o Leviatã ao demônio representante do quinto pecado, a inveja, considerando-o um dos 7 príncipes infernais. Diversas descrições do Antigo Testamento retratam o Leviatã de maneiras distintas, fundindo características de diferentes animais. Assim, suas formas incluem a de um dragão marinho, uma serpente, e até mesmo um polvo, assemelhando-se ao lendário Kraken. A variedade de representações e a aura misteriosa em torno do Leviatã alimentaram inúmeras interpretações e continuam a despertar fascínio e debate sobre seu verdadeiro significado e natureza. Sua presença multifacetada na mitologia, religião e literatura é um testemunho da sua influência duradoura no imaginário humano. Leviatã no Antigo Testamento. O livro de Jó, nos capítulos 40 e 41, apresenta uma das descrições mais marcantes do Leviatã, descrevendo-o como o maior ou mais poderoso dos monstros aquáticos. Durante o diálogo entre Deus e Jó, Deus destaca as características extraordinárias dessa criatura. Ninguém é corajoso o suficiente para enfrentá-la, seus dentes inspiram terror e sua resistência supera até mesmo armas como espadas e lanças. A simples menção de sua presença faz com que as ondas do mar tremam. Ao lado do Leviatã, no capítulo 40 de Jó, aparece o Behemoth, descrito como um animal terrestre. A descrição destaca sua força nos lombos e a potência em seus músculos abdominais. É comparado a um boi, mas com uma cauda que se ergue como um cedro, com ossos de bronze e uma estrutura de barras de ferro. Há uma lenda na tradição judaica que fala de um confronto entre Behemoth e Leviatã, onde ambos seriam derrotados, mas Behemoth emergeria como vencedor ao cumprir sua missão de matar o Leviatã. No livro de Isaías, capítulo 27, o Leviatã é novamente mencionado, descrito como uma serpente marinha formidável, ágil e poderosa. A origem histórico-mitológica desses animais descritos na Bíblia permanece obscurecida. Alguns pesquisadores associam o Leviatã à figura mesopotâmica de Tiamat. No entanto, historiadores e teólogos não ligam diretamente esses animais a algum mito político específico, apesar das alusões de Hobbes. O Leviatã é representado como o maior dos animais aquáticos, variando entre interpretações que o equiparam a um crocodilo ou até mesmo a um grande peixe, como uma baleia. Enquanto isso, o Behemoth é identificado como um animal terrestre, muitas vezes interpretado como um hipopótamo. Na obra de William Blake, O Casamento do Céu e do Inferno, ele descreve uma visão do Leviatã como uma serpente escamosa com fogo e sangue, uma imagem impressionante que ressalta sua natureza imponente e temível. Além disso, o texto do livro de Jó, especialmente em Jó 41:18-21, também levanta a possibilidade de o Leviatã ser interpretado como um dragão, com referências a seus espirros luminosos, fogo e fumaça. É importante ressaltar que a descrição no livro de Jó é hiperbólica e poética.
Portanto, sua interpretação literal deve ser ponderada, considerando o caráter simbólico e metafórico presente na narrativa. Leviatã na cultura pop. O termo Leviatã também é significativo em outras áreas, além das referências bíblicas. Na obra do cientista político e justnaturalista Thomas Hobbes, o Leviatã é um conceito essencial. Hobbes argumentava que o estado de natureza, caracterizado pela guerra de todos contra todos, só poderia ser superado por um governo central autoritário. Esse governo, representado como um monstro, o Leviatã, concentraria todo o poder, sendo responsável por ordenar as decisões na sociedade. Na popular série Supernatural, os Leviatãs são poderosas criaturas do purgatório, o local onde todas as criaturas sobrenaturais vão após a morte. Na história da série, o anjo Castiel abre um portal para o purgatório com o objetivo de obter almas para aumentar seu poder e vencer uma guerra entre anjos. No entanto, ao absorver as almas, involuntariamente incorpora os Leviatãs. Quando tenta se livrar das almas, os Leviatãs permanecem em seu corpo. Na 7ª temporada da série, essas criaturas são apresentadas como extremamente antigas, existindo antes mesmo da criação dos anjos e dos humanos. Segundo a narrativa, Deus os criou inicialmente, percebendo, porém, que eram seres malignos e muito poderosos. Ele então criou o purgatório para aprisionar essas criaturas lá para sempre. A única maneira de deixar o purgatório é por meio de humanos atravessando o portal. Os Leviatãs são retratados como seres primitivos e extremamente perigosos na série, representando uma ameaça significativa para os protagonistas e adicionando uma camada de mistério e perigo à narrativa. Assim, seja na filosofia política de Hobbes ou na narrativa fictícia de Supernatural, a figura do Leviatã continua a ser evocada, destacando seu significado